Boa noite, vamos para mais um vídeo, né? Foi descoberta, né, ruínas de uma igreja marcionita que comprova literalmente que o marcionismo foi um fato desde o segundo século até o sétimo século. Foi descoberto ruínas de uma igreja ou sinagoga, como era assim chamado na época marcionita, no ano de 318 da nossa era cristã. Foi descoberta sobre a entrada de uma casa, né, em um vilarejo sírio, e antigamente marcava o local de uma casa de reunião ou igreja marcionita, que curiosamente era chamado de sinagoga. A data é de 1º de outubro de 318 da nossa era cristã. E o ponto mais notável sobre isso é que a igreja foi dedicada a Isocrestos, Salvador Jesus o Bom, Crestos e não Cristo. Referência fragmentos da fé esquecida, página 249. Então, essa sinagoga foi encontrada na cidade de Der Ali, país é a Síria, né, no Egito, perto do Egito. A população estimada em 2004 era de 4.368 habitantes nessa aldeia, então realmente é uma aldeia pequena. Essa sinagoga possivelmente foi uma casa de reunião dos marcionitas, né, na aldeia Lebaba. O interessante justamente é a inscrição, né, que está escrito Sinagoga Marcionita da Vila de Lebaba do Senhor e Salvador Isocrestos, sob a disposição de Paulo, o presidente, no ano 318 a 319 da nossa era cristã. Bom, que a inscrição seja em grego é ainda mais impressionante, porque é certo que muito antes o siríaco era falado nas proximidades de Damasco. A suposição é que a grande parte dos marcionitas em Lebaba não era árabe-síria, mas sim grega. Conforme está no livro de Arnek, página 102, até a época de Constantino, as autoridades, como é sabido, não faziam distinção entre os cristãos, e portanto o edito de Milão e de Nicomédia também eram benefícios para as heresias. A inscrição da igreja de Lebaba no território cilínio mostra que no ano 319 e 318 a comunidade marcionita poderia erguer sem problema um edifício da igreja com uma inscrição ao qual o proprietário do prédio anunciava a todos qual era o intuito daquela igreja. Então, era bastante notório que nesse momento, 318, 319, poderia se dizer abertamente que era marcionita e declarar expressamente o nome de Isocrestos. Mas porém a alegria, como todo mundo sabe, durou pouco, né? Depois que Roma se aliou à igreja e vice-versa, a igreja ortodoxa tomou um poder de mando de guerra e começaram a perseguir todos aqueles que eram contrários à sua doutrina judaica cristã, justamente os marcionitas e os gnósticos. Muitas dessas pessoas foram presas, mortas, e as suas igrejas ou apossadas por eles ou até destruídas, né? Talvez seja o caso dessa aldeia aí que tenha sido destruída e colocada em ruínas. O que temos que notar que essa aldeia é um pouco escondida, então acho que é devido já a alguma coisa, alguma força, né, da igreja ortodoxa, né, alguma repreensão, que eles resolveram fazer essa igreja num lugar assim bem afastado, né? O grego não era um idioma do país, da Síria. Portanto, os marcionitas haviam constituído lá uma colônia de gregos. E haviam, nessa colônia de gregos marcionitas, havia realmente se deslocado até um lugar distante, que é Lebaba, para construir, né, sua sinagoga ali, para assim fazer a reunião dos marcionitas, né? De fato é muito provável que toda a vila fosse marcionita, como foi um caso das 8 aldeias que Teodório converteu. Existe na história também que pela força, né, foi convertido 8 aldeias na Síria também de marcionitas para a ortodoxia, ou seja, pela força, né? Depois que eles pegaram o mando de poder de guerra, eles assim decretavam: quem não confessasse a fé marcionita ou gnóstica
seriam mortos, né? E o pessoal pesava na balança. É lógico que a gente, sendo mortal e carnal, às vezes, a gente pendia para abdicar da sua fé em favor da sua própria vida, da sua esposa e de seus filhos, né? E assim que eles se converteram, 8 aldeias também. E talvez essa aldeia também de Nebaba tinha seguido o mesmo destino, né? Convertidos marcionitas que lá estavam pela força. Eu coloquei um quadro comparativo entre o cânon marcionita, né, feito provavelmente no ano 120 até o ano 140, tá nesse meio, 120 a 140 da nossa era cristã. E o cânon moderno, né, todo mundo sabe, foi feito no século IV, foi promulgado pelo Papa Atanásio no ano 367 da nossa era cristã. Uma pequena comparação, né? O cânon marcionita, ele tinha a seção chamada Evangelho, que muita gente chama de Evangelho de Márcio, somente um. Ao passo que no cânon moderno, né, que nós temos essa Bíblia moderna, nós temos 4 evangelhos, evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. As cartas no Evangelho marcionita eram 10 cartas e eram chamados de apóstolos. Seriam essas: Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Laodiceanos, Colossenses, Filipenses e Filemão. As epístolas que estão nesse cânon da nossa Bíblia, 14, né? São Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Depois nós temos no cânon marcionita nenhum livro referente ao Apocalipse. E também nós temos no cânon marcionita nenhuma carta de nenhum apóstolo a não ser de Paulo. E nas epístolas católicas, né, a gente tem carta de João, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, né, e Tiago. Bom, o que a gente vê nos anais da história sobre Márcio é que ele realmente foi excomungado pelo seu pai, porque teria abusado de uma virgem. E depois, mais para frente, né, ele foi excomungado da Igreja Católica por ter tentado incultar uma heresia, né, dentro da Igreja Católica, que era trazer o gnosticismo para dentro da ortodoxia. Mas a gente quer refutar isso aí. A gente pensa que Márcio, porque ele teve o poder de fazer um canon, ele teve o poder o estudo do hebraico, o Velho Testamento, fazer suas antiteses, né? Esse livro também que foi destruído pela Igreja Católica, por todo esse conhecimento, e ele também poder promulgar uma Bíblia, que foi promulgada no ano 140, 144, nós acreditamos que ele tenha sido um bispo da Igreja Ortodoxa. E eu coloquei aqui uma lista de bispos da Igreja de Alexandria. Eu quero dizer uma coisa: na época da ortodoxia não existia ainda essa qualidade de papa, né? Esse título papal, mas uma coisa se tinha muito semelhante ao papa. Todo bispo de uma igreja principal mandava nos bispos de igrejas menores, de cidades menos importantes. Naquela época, a cidade mais importante que tinha era Alexandria, onde tinha concentração de cultura, de poder, tudo era Alexandria. Então, se a gente constatar o 8º bispo Alexandria, Marquiniano, é bem provável que esse seja Márcio. E ele teve o bispado 10 anos, 142 e 152 da nossa era cristã. Possivelmente, nesse período que ele confeccionou, sendo um bispo de uma igreja tão importante, ele tinha poder de mando sobre todos.
nesse período, ele confeccionou essa Bíblia, a primeira Bíblia que nós temos, que é do Cânon de Márcio. E posteriormente, ele foi excluído através de alguma reunião entre os bispos, não gostaram muito do que ele foi excomungado. Aí ele partiu realmente para evangelizar com a sua Bíblia, né? Quase que o mundo inteiro daquela época. Porque ele tinha um privilégio sobre os demais, que ele tinha uma família que era dono de barcos, construtores de barco. Então ele tinha acesso a barcos, né, a navios, que eram o único, talvez, transporte viável e rápido daquela época. Então, para nós, Márcio realmente foi um bispo da Igreja Ortodoxa. Bom, eu me considero uma nova geração de marcionitas. Sou um marcionita, no conceito da palavra. Os marcionitas cristianos foram os primeiros cristãos, não judeus. Seu apóstolo era Paulo. Eles estavam em desacordo com os cristãos judeus, porque eles não seguiam as leis judaicas que a maioria dos cristãos judeus seguiam. Eles não acreditavam que Jesus ou Cristo era o Cristo, o Messias, mas sim que ele era o Salvador de toda a humanidade, e não apenas dos judeus. Jesus foi chamado de Crestos e não de Cristo, que significa benevolente, o único filho do Deus invisível, do Deus incognoscível. A fé marcionita precedeu a fé católica. O primeiro bispo de Roma foi Línios, foi um bispo marcionita ordenado por Paulo, e não era um bispo católico. A Igreja Católica destruiu a última das igrejas marcionitas no quinto século. Mas a fé marcionita sobreviveu. O nome marcionita vem de Márcio, que era o bispo de Paulo e que fez a primeira Bíblia, o cânon das Escrituras, em cerca do ano de 120 da nossa era cristã, muito antes da Igreja Católica fazer sua Bíblia. Essa cânon de Márcio consistia, como eu disse, em um evangelho e as 10 epístolas de Paulo. Deixo aqui meu telefone. Tem um grupo no WhatsApp sobre o estudo de